Muito bem, estamos no ar com o nosso Lente Esportiva, ao vivo, Rogério Domingues todo animado aí, devido à festa do último sábado, né, Rogério Domingues? Foi bem bacana, então antes de mais nada, queria mandar um beijo lá pro Dário Furlan, pra minha amiga Roberta, que quase, né, botou uma lenha lá na fogueira. Poxa vida, Beta, eu não fiz nada pra você. E você ficava falando pra Deus o mundo que era Rio Branquense. Ela não acredita que eu sou café com leite aqui na cidade. Gente, eu torço pro Ramalhão. O Ramalhão tá na final, Bebeta. Fazer o quê? Não tem jeito. Eu vim de lá, o coração manda lá pro meu time de Santo André. Mas olha, bacana, parabéns aí pelo evento. Luiz Airão, muito bacana o show dele. Foi espetacular, viu, Rogério Domingues? Boa noite. Bacana, Ju. Você tá parecendo que trabalhou em rádio. Não. Você não fala boa noite, você explica o seu boa noite. Já explicou tudo o que aconteceu, Ju. Mas é isso aí, Ju, bem-vinda mais uma vez, né, Juliana? Muito bom ter você aqui de novo, aqui no Lente Esportiva. Como você falou, União viveu uma noite memorável, né, no último sábado. Realmente uma comemoração dos 100 anos, à altura daquilo que a gente entende como o time merece mesmo. Exatamente. Na verdade... o que valeu realmente foi a homenagem que fez aqueles que escreveram a história do clube, né? Isso. Então eu acho muito importante os clubes realmente pensarem nisso, ver como é bacana, como é importante ter essa comemoração. A gente vai falar um pouquinho depois, né? Em trazer pessoas aí que eu vi gente chorar na hora que estava recebendo o troféu. Então, foi muito emocionante, eu estava ali pertinho, estava acompanhando, né? Então, foi uma coisa muito bacana e muito tocante. Eu saí também muito extasiado de lá, muito feliz. Eu bem vi, viu, Rogério Domingues? Mandar um beijo também para o Maurício Tedesco, porque você lembra que ficou lá, também era outro que queria anunciar no microfone que eu era Rio Branquense. Meu Deus, olha só, que amigos, hein? Mas isso é sinal de carinho que o pessoal tem com você, muito bacana, você foi muito bem recebida lá, então o pessoal... gosta muito de você e vê que você é muito simpática, você é pop, viu, No decorrer eu vou lembrar os nomes de todos lá que eu pude cumprimentar e abraçar, foi bem bacana. Tá. Mas antes de mais nada, nosso Lente, né, como eu disse, está começando agora, temos muito aí que falar sobre planejamento, né, Rogério Domingues? E hoje nós temos na nossa bancada o nosso amigo Márcio Coelho, bem-vindo. Boa noite, Ju, boa noite, Rogério. Boa noite também, meu amigo Paulo Filé, o nosso convidado que logo vai ser apresentado. Isso aí, vamos falar de futebol, falar também do título brasileiro, né? Como era esperado, o Cruzeiro levantou aí o troféu no último final de semana. Os São Paulinos que ainda sonhavam vão ter que sonhar apenas com a vaga na Libertadores e com a possível Sul-Americana. A gente vai falar aí no decorrer do programa. É isso aí. Bacana, verdade. Bem lembrado. E também aí, completando o nosso time de comentaristas, temos o nosso amigo Paulo Filé. Bem-vindo, Paulo. Boa noite, Ju. Boa noite, futuro presidente da União Agrícola Barbarense. Boa noite, Márcio Coelho, nosso convidado, grande amigo de grandes jornadas, Esse um dos melhores repórteres de campo. Você tá perdoado, com quem eu já esses trabalhei, cabelo eu sei branco que eu tô perdoado. filho. E você, né, Saúde. em casa aí, ligado toda segunda com a gente, um prazer enorme poder interagir novamente com o telespectador ligado aqui no canal Net Cidade. Como o Márcio falou, né, bateremos papos sobre futebol, foco na região, mas não desprezando aí o cenário nacional e internacional. É isso aí. E eu estou aí... já mostraram o nosso... Acabou tudo. Já entregaram o ouro, já. Bom, então, antes de mais nada, aí eu quero abrir aí a porta do Lente Esportiva para ele, o nosso querido Christian Eduardo, né, que é jornalista, radialista, está lá na Rádio Azul Celeste. Muito bem-vindo aqui ao nosso Lente Esportiva. Nós estamos aqui super de portas abertas para você e vamos falar muito aí de futebol hoje. Boa noite, Ju. Boa noite, Rogério. Boa noite, Márcio, Filé. Filé com quem tive o prazer de trabalhar em jornadas esportivas aí no rádio. Várias muito boas. Prazer, uma satisfação imensa estar aqui e a gente poder falar um pouco mais de futebol, que eu falo que é a profissão que a gente mais gosta, porque a gente ganha ainda para poder falar de futebol, para poder vivenciar. Moleza, né? Coisa maravilhosa, não tem coisa melhor que isso, né? A gente vai falar muito Não, o Piteco, o cara tá bem longe, né? Você pode falar. Ai, meu Deus. Mas, Cristian, bacana. Quando a gente recebe novos convidados, é uma honra ter você aqui. Muito obrigado por aceitar esse convite, né? Vamos explorar um pouquinho seu início no rádio, no jornalismo, no meio esportivo, né? O Paulo Filé não pode falar porque ele já te conhece, então você pode falar. Muito bem. Antes de mais nada, deixa eu só passar o contato pro pessoal que está em casa, que vai chegar perguntas para você também, bacana, viu? Então, se prepara que nossos amigos aqui que estão ligadinhos sempre mandam para os nossos convidados também.
Então, o pessoal que está em casa pode ligar para nós no 3603-8231, né? Pode também mandar seu e-mail no alvivo@net.com.br, twittar com a gente no @NetEsportiva e temos lá a nossa página no Facebook. Pode mandar seus comentários lá também na nossa página e temos um link ao vivo para quem não está sintonizado no canal Net Cidade. Então, mande aqui suas participações para nós. Nós vamos falar hoje, na verdade, do planejamento aí dos times da região que estão aí ingressando na A2 aí do ano de 2015. Vamos falar também do planejamento aí para já saiu a tabela, já temos aqui as informações para passar para vocês. E aí, como os meninos disseram, temos o campeonato aí brasileiro para falar aí dessa etapa final de quem fica agora. Agora nos resta saber de quem vai ficar na Libertadores, quem vai conseguir a Sul-Americana. Porque o campeão nós já temos, bicampeão, e a gente vai falar também o porquê, qual é o diferencial aí do Cruzeiro em relação a isso. Então, mas antes de tocar o assunto para frente, eu queria chamar o meu câmera para mostrar uma coisa aqui, ó. A pauta da Juliana. Filha, ela só fez pra ela. Juliana. Não. Porque a letra aqui é tamanho 0,3. Preste bem atenção. Eu não tô enxergando nada aqui. O erro aí. Nada. Olha pro papel, faz de o erro aí. Essa é a nossa pauta. O erro aí não é da pauta da Juliana, não. O erro aí é de quem imprimiu isso daí. E eu não vou nem falar, porque senão vão cortar os nossos microfones. Ô, Cris, eu tô à deriva aqui. Eu não sei o que ela escreveu, o que ela vai falar aqui. Olha pro papel e finge Tudo que ela comenta aqui, cara, eu tô livre hoje aqui, ó. Viu, Rogério? Mas vamos lá pro nosso amigo Faça como Christian. eu. Olha pro papel, finge que tá lendo e fala de improviso. Eu sou autêntico. Eu só vou dar a chamadinha pra ele, vai deslanchar aqui com vocês. Mas, Christian, como o Rogério já tinha passado a bola aí pra você falar um pouquinho mais aí de como tudo começou, essa paixão, enfim, pelo rádio, pelo futebol e jornalismo. Na verdade, eu costumo dizer que não tinha como fugir do rádio, né? Eu sou de uma família, meu pai era radialista e minha mãe trabalhou em rádio muitos anos como operadora de áudio e aí aquilo tá na família, tá no sangue desde que eu nasci. E em 1990, um pouco antes, em 87, ainda com 13 aninhos, né, filé? Naquela época podia, eu já começava a acompanhar equipes de reportagem da Luz da Ribalta. Em 90, aí sim, como contratado, eu comecei a trabalhar na Notícia, FM Notícia, departamento de jornalismo de lá, e fiquei 3 anos na Notícia, um aprendizado incrível, uma casa que eu tive uma satisfação enorme de trabalhar nela, e a partir daí eu passei pela TV americana, pela TV Jornal de Limeira, a TV Tati, que na época poucos vão se lembrar daqui, mas ela foi afiliada da Manchete, também da Record. Verdade uma rápida mesmo. passagem por lá. E depois eu acabei vindo para a Americana de volta, para Azul Celeste, e simultaneamente comecei a trabalhar também no Liberal. Foi a casa onde eu permaneci por mais tempo. Foram 17 anos, boa parte deles como editor de esportes, e também uma casa que tem uma satisfação enorme de dizer que por lá passei. E agora estou de volta à Azul Celeste para trabalhar lá como repórter de campo e também como apresentador do Balanço Esportivo, todo dia das 6h10 às 7 da noite, na companhia de uma pessoa que é presença sempre frequente aqui, que é Ariel Ferreira. Grande Ariel, grande amigo nosso, Ariel. Rabugento, como sempre. Rabugento, mas fala. Mas não abro mão dessa amizade, não. Ele está sempre na minha companhia. Então, a minha história vem do rádio. O rádio está no meu sangue, eu gosto demais disso. E eu já fui até questionado, né, se valeria tanto a pena assim, financeiramente. Eu sempre disse que o apego com o rádio vai muito além da questão financeira. Né? Então, quando isso está no sangue, não sai mais. Paulo Filé só confirma, O rádio é a Paulo? cachaça da comunicação. Não tem dúvida. Não tem como. E a tarjinha preta, né? Não há como. Não há como se desvincular. Aliás, fazer menção a Flávio Barbosa, né, um dos ícones do rádio Flávio regional, nacional até, por tudo que significou, pai do Christian, realmente, com quem eu tive prazer também de poucas vezes, mas ficaram grandes lembranças aí da convivência com Flávio Barbosa, uma figura muito extrovertida e muito
como é que eu diria, muito controversa também, né? O Flávio era cheio de criar polêmica, Agora, ele gostava de uma polêmica. O Christian é bem mais light que o Flávio, não chega aos pés do Flávio Barbosa nesse quesito polêmicas. Um detalhe que eu vejo muito interessante, todas as pessoas que a gente falou aqui, que estiveram aqui no Lente Esportivo e que são do rádio, ou é na veia o rádio ou não tem, né, filha? Não tem meio termo. Não. Isso é uma coisa interessante que eu tenho visto ao longo do tempo, filé. Não tem meio termo. O cara que meio que gosta... Porque aquele que fala do rádio fala que a coisa, como eu disse com você vê, tá na veia aqui do cara. Sem dúvida. Como aliar hoje, Christian, toda essa tecnologia que a gente vê ao redor da gente, né? Encaixar o rádio em tudo que vê acontecendo e como fazer com que o rádio sobreviva a tudo isso, Christian? Como que você vê tudo isso? O rádio ele vem passando por desafios de se manter, né? O primeiro foi a TV, que quando a TV surgiu, todo mundo dizia que tinha acabado o rádio. E muito pelo contrário, eles passaram a trabalhar simultaneamente, com funções, embora os dois querendo noticiar, os dois querendo entreter, mas na sua medida, cada um à sua medida. E aí, com a chegada das tecnologias, com a chegada da internet também, a gente havia uma preocupação com isso, né? Mas o que a gente vê hoje é que as pessoas continuam ouvindo rádio. Eu continuo ouvindo rádio, só que eu ouço hoje com uma qualidade muito melhor. Eu baixo um aplicativo no meu celular, no meu iPad, eu tenho tudo lá para ouvir a programação de rádio que eu gosto de ouvir. E eu sou daqueles malucos que realmente abaixam o volume da TV e aumentam do rádio. Eu faço isso constantemente. Mais um. A minha esposa tá assistindo a gente agora e ela, com certeza, ela tá balançando a cabeça e confirmando que eu sou maluco mesmo, eu faço isso. Mas eu acho que meu pai lá em casa é igualzinho. Ei, pai, olha lá. Mas eu gosto demais disso. E eu acho assim, o rádio não morre. O rádio não vai morrer. Até porque ele se aliou às tecnologias, ele soube se adaptar às tecnologias. E cada vez mais, pelo contrário, né? Se as pessoas tinham um certo ranço, porque, vou ouvir rádio AM, tem aquele chiado, tem isso, tem aquilo. Hoje em dia, com o aplicativo, você ouve o rádio AM tranquilamente, com excelente qualidade. Então, eu acho que hoje a grande vantagem é essa. O rádio está sabendo se adaptar às novas tecnologias. Muito bem. Então, olha, passou rápido o nosso primeiro bloco. Na volta temos muito mais, Christian, e vamos falar aí sobre o nosso futebol. Mas já? Já. Muito bem, estamos de volta com o nosso Lente Esportiva ao vivo, 24 de novembro de 2014. Como diria meu amigo Lucas Damasio, lembrei dele agora. Um abraço aí, ele deve estar lá em Curitiba curtindo a gente. Então, um beijo aí, obrigada. Sempre que pode, ele faz aqui a sua participação. E estamos hoje aqui, então, no nosso Lente Esportiva, com a presença aqui, a participação do nosso Christian Eduardo, jornalista, amigo já da casa, já estamos considerando amigo, né? O engraçado é que aqui no Lente é assim, a gente gostou, já leva como amigo e vai ter que voltar. Essa é a questão. Então, para você que está em casa, pode mandar aí suas participações para ele. Nós vamos falar hoje sobre o planejamento aí de 2015, tanto para a A2 quanto para a A1. E já temos, inclusive, a tabela, na verdade, da A1. E já a gente vai passar para vocês. E vamos falar também sobre o final aí, jogo entre Santo André e Botafogo. Muito pouco. Que falta pouco aí. Na opinião do Paulo Filé, vai dar Botafogo, porque, embora tenha empatado o jogo lá, o Santo André, mas o Botafogo mandou muito melhor. Então, mande aí as suas participações para nós, 3603-8231. Pode mandar um e-mail para nós no alvivo@net.com.br. Também acompanhar a gente via página do Facebook. Temos lá o nosso link ao vivo para quem não está sintonizado no Net Cidade. E também o nosso Twitter, que é o @lenteesportiva. Certo, Rogério Domingues? Antes de começar esse bloco, eu quero mandar um beijo. Ele era meu amigo. A partir de hoje, eu vou dosar melhor isso, viu, Rogério Domingues? Vou bloquear ele nas redes. Nassim Elias. Olha, Nassim, vou te falar, hein, amigo? Vou mandar um abraço para todos nós do Lente Esportivo. Ele está com saudade. Nós também Grande temos Nassim, saudade de você, viu? E ele falou que menos de mim, né, Juliana? Pé frio, que evitou o acesso do Rio Branco esse ano. Não, senhor, eu não tenho nada a ver com isso. E nós bem sabemos disso, hein? Eu sou bem andreense, mas nada de ficar torcendo contra os times aqui da região. E um abraço especial para o Christian, o maior jornalista da região.
Aí. Bom, Christian, Nassim é assim mesmo, né? Nassim é uma figuraça, gosto demais dele. A gente tava até brincando fora do ar, falando a respeito do que a gente aprontava com ele quando ele era assessor de imprensa do Rio Branco. Eu dei abraço para você, Nassim. É sempre um prazer saber que ele está na audiência. Nassim é uma figuraça. Mesmo. Agora, você não sabe o maior desaforo dele. Pediu pra gente ler isso antes das 8:45, porque ele vai jogar bola, Paulo Filé. Ele vai jogar bola. Ô, Nassim, tá chovendo, hein, cara? Você vai lá jogar bola, você vai ter que esperar na chuva. Não, mas ele vai marcar o Alan, não, né, Paulo? Você tem pedigree. Vai marcar o Alan, né? Não é isso que soprou aqui. Você falou aqui dos bastidores, não, viu, Filé? A gente não é... Ninguém aqui tem que guardar segredo em confissão, né? Não. Então eu vou falar. Não falou do meu lado, eu falo mesmo. O Paulo Filé disse que deu aula de futebol pro Nassim Elias e que o Nassim saiu da escola sabendo tanto quanto quando chegou. Mas não seja nada. A escola é que era ruim. Não, a escola era boa. A escola era boa. Olha lá. A escola era boa. Bom, mas de qualquer forma, Nassim, querido, é uma satisfação tê-lo aqui participando com a gente novamente. Vem aqui no nosso Lente Esportiva, a nossa casa sempre está aberta para você também, viu? Obrigada. E o Matheus Henrique mandou uma boa noite para todos nós, pediu para o Rogério falar um recado que ele mandou aí para o Rio Branco. Olha, colocando a gente em más lençóis, Rogério Domingues, que ele pediu para você no sábado, no final da festa, antes dele se despedir, junto ao Tedesco. Maurício Tedesco ainda não participou. Eu vou lembrar agora, rapaz, eu falei com tanta gente. Mas ele mesmo disse, mas ele não vai falar. Eu não tô lembrando mesmo, é verdade. Mas ele falou assim que foi... Matheus, um abraço. Mas ele disse que é uma ótima festa aí, o que rolou lá pela União. Isso é verdade, viu, Matheus Henrique? Um abraço, obrigada, viu, Matheus? Aí, abraço. Obrigada por estar participando aí com a gente. Bom, Rogério Domingues, vamos então falar um pouco aí da decisão, como se diz, a rodada que ainda não foi decidida, Paulo Filé. Você aí acha que ainda vai rolar Botafogo nessa final? Não vai ser? Eu vejo... Santo André não vai dar? Brincadeiras à parte, não pela partida realizada no Anacleto. Foi no Anacleto Campanella, né? Nesse final de semana, em São Caetano. Santo André, mando de jogo do Santo André, do Ramalhão, contra o Botafogo. O Botafogo tem a melhor campanha entre os dois e tem a segunda melhor campanha da competição, só perdia para a Ferroviária, que foi desclassificada lá na segunda fase. Mas, além disso, o Botafogo tem um elenco muito bom, está muito focado e no Santa Cruz, com presença de público que a gente espera, será grande, porque lá em Ribeirão o pessoal tem a tradição de comparecer ao estádio. Então eu creio que terá muitas dificuldades. O Santo André, em proporção, eu coloco 80-20 para o Botafogo, sem medo de errar. Eu tenho quase certeza. Só não coloco 100% porque é futebol, gente. Se fosse vôlei, basquete ou handball, eu iria cravar Botafogo seco. Mas eu vou aí no Botafogo com uma pequena possibilidade para o Santo André, 20%, 80-20. Eu acho que é por aí a definição da Copa Paulista. Ele aprontou com o Independente, né, Cristian? Sim. Perdeu aqui e ganhou de 4 lá. Quer dizer, a capacidade de reação no Botafogo se demonstrou muito forte quanto a isso. Né? Mas eu acho que essa série, essa Copa Paulista, ela tá propícia a gente ter surpresas. Então não me surpreenderia se o Santo André fosse a Ribeirão Preto e até voltasse de lá com o título. Aliás, vou torcer inclusive por isso, porque tenho amigos que são de Santo André e que moram em Americana, são torcedores do Ramalhão, de ir no estádio quando o Santo André vem jogar aqui na região. E tem o gerente também, né? Juraci Catarino tá lá. Juraci Catarino. Opa, uma lenda, né? Juraci que anos e anos, ele vira e mexe, ele é uma pessoa assim também que tem uma tranquilidade, uma paz de espírito, você liga pra ele... O irmão menos famoso de Vladimir Catarino. Eu até entendo, é verdade. Eu até entendo que depois da 20ª ligação no dia que eu fazia pra ele realmente se estressava, mas tudo bem. E eu acho que o Santo André ainda tem chance de reverter essa situação. Reverter não, né? De trazer o título de lá de Ribeirão Preto. Não acho que é fácil, mas acho que o Santo André tem coisas. E agora uma pena, né? Que o Santo André tenha que jogar no Anacleto Campanella. O Bruno José Daniel é um estádio muito gostoso até de se trabalhar nele. Eu fui repórter de campo lá em várias oportunidades e é um estádio muito bom para se trabalhar. Acho até que melhor que o Anacleto Campanella. Uma pena que não dá para mandar o jogo lá nesse momento. Exatamente. Quem vai mais pressionado para a final, Botafogo ou Santo André? Botafogo por estar em casa, tem mais uma obrigação por torcer estar em casa?
não causar uma decepção com a torcida? Deixa pro Christian aí, mas eu vou por aí. Será? O que dá para imaginar? Não, eu tenho a minha opinião formada, mas deixa o Christian responder primeiro. Não, eu acho que o Botafogo vai com uma pressão um pouco maior. O Botafogo, eu acho que nesse momento, o momento que o Botafogo vive, até em termos de clube, é melhor que o do Santo André. Então eu acho que o Botafogo vai com uma pressão maior de mostrar que tem que conquistar o título em casa. Até por isso acho que o Santo André joga um pouco mais solto e tem condições de trazer esse título de Ribeirão Preto. Não acho que vai ser fácil, mas acho que tem condições. Ô Paulo Filé, você acha que isso pode ter causado um excesso de confiança no Botafogo em função do resultado contra o Independente? De repente pode, e a gente pode retroceder a 15 dias atrás também, né? O 15 teve excesso de confiança contra o Santo André, e aí eu tenho que... esses 20% que eu reservei para o Santo André é justamente em função disso, né? O 15 entrou se espelhando na partida que havia feito no ABC, para enfrentar o Santo André em casa, apesar de ter empatado em 0-0, mas perdeu inúmeros gols, inclusive um pênalti no primeiro tempo, e achou que esse primeiro tempo do jogão de 180 minutos, que acaba sendo mata-mata, um grande jogo de 180 minutos. Na primeira parte foi muito bem o 15 lá em Santo André e achou que no Barão de Serra Negra seria uma baba. Se o elenco do Botafogo entrar nessa toada, ele cai nos 20% de que eu deixei para o Santo André, e vejo também essa colocação do Christian como muito importante. A obrigação, porque o favoritismo no futebol vira obrigação, né? E a obrigação causa uma tensão, a perna pesa, a bola corre mais do que deve, é por aí que a coisa rola. Então, eu acho que nesse quesito aí o Botafogo tem que ficar muito atento para que não seja surpreendido pelo Ramalhão, muito bem dirigido pelo ex-goleiro, né? O Ivan Iso, que foi reserva há muitos anos do Palmeiras, mas reserva de grandes goleiros, e jogou aqui no Rio Branco também. Ivan Iso, que está indo muito bem como técnico. E foi como você comentou, né, Flávio? Teve muito tempo para assistir jogo no banco. Nossa, imagina o cara que foi técnico dos goleiros que ele foi no Palmeiras. Você imaginou quantos jogos de qualidade esse cara viu? Sem demagogia. Não, sem demagogia. O cara só viu jogo bom, pô. Assistiu muito. E privilegiado, né? Sentado do lado sem do ninguém técnico, à sua frente, ali alambrado, ao lado do técnico, né? Podendo dar algum palpite de vez em quando. Ô Márcio, concorda aí com os meninos? Eu acredito que o Botafogo vem realmente com uma vantagem um pouco maior diante do Santo André, já que o Santo André conseguiu realmente a classificação após vencer o Rio Branco aqui em Americana. O Santo André chegou no jogo contra o Rio Branco, isso é verdade. Morto. Se empatasse já estaria fora, o Red Bull teria classificado. Então o Santo André deu essa crescida na competição, passou e eliminou o 15, que na minha opinião era um grande favorito a chegar à decisão. A gente não pode tirar os méritos do Santo André, mas é claro que o Botafogo jogando diante do seu torcedor, jogando em casa e com a força de reação que tem, leva um favoritismo. Mas o Santo André tem tudo para surpreender também e, de repente, com esse título, esse mesmo título que deu uma vaga para o Santo André disputar a Copa do Brasil quando foi campeão. Exatamente. 2003, 4 e 5 na Libertadores, quase chegou na Libertadores. Tá aí, opinião do Paulo Filé vai dar Botafogo. Vai dar Botafogo. Christian? Vou torcer pro Santo André. Santo André. E o Botafogo. Nossa, o Christian Então tá dando muito 2 a 1 bem, aqui. Christian. Já mandou muito bem. Eu também vou torcer pro Santo Fez André. um café com leite. Tô, 2-2. Vai pros pênaltis, Filé? 2-2? Qualquer empate Qualquer empate vai com os pênaltis. Vai pros pênaltis, Juliana. Então Qualquer tá dando 2-2 empate. aqui. Não, mas vai dar Santo André. Ouça o que Você eu tô não te entendeu, dizendo. Guilherme, tudo Não, bem. eu entendi sim. Eu entendi. Deu empate, mas no final alguém tem que ganhar. E esse vai ser o Santo André. Só falta o Rogério. Final vai pros pênaltis. Porque eu falei que a final é pros pênaltis. Agora, vamos aproveitar aqui, já embalar na enquete que a gente tá Você não perguntando. falou quem é, não sou opinião. Você pulou. Temos ficou dois? aí, amor. Botafogo. Ah, não, Tava saindo de fininho, né? É da Botafogo, não, Juliana. tá aqui, é ó, Botafogo. me cornetando. Deixa ele, tá lá, deixa. Não, mas vamos lá. Não, eu só queria que a gente mandasse as entrevistas pro Arantes, para que aí depois a gente já volta falando só dos planejamentos. Pode ser assim? Nós fomos lá no Centenário, lá. Você manda Rogério no Domingues. boteco que eu vou fazer aqui, né? Aliás, É, Rogério Domingues, chefe no boteco. como disse o Paulo Filé, Rogério Domingues é o futuro, Não. é o futuro presidente Nem, da não, União. não. Então segurem lá, hein, Santa Bárbara. Segurem. Bom, vamos mandar para o ar agora. Nós tivemos, a nossa equipe foi acompanhar. Na íntegra a gente vai trazendo aos poucos, né? O canal Net já está fazendo a edição, Isso. né, desse evento e logo você vai ver através acho que do Circuito Net todo esse evento do centenário do União Barbarense, que foi muito bacana, né, É Ju? isso aí. E aí
trouxe aí para nós hoje, em especial. Duas entrevistas, né? Duas entrevistas. Dário Furlan e Denis Andia. Isso. Vamos lá pro vídeo, então. Bora lá. Lente Esportiva marcando presença no jantar em comemoração ao centenário do União Barbarense, direto de Santa Bárbara do Oeste, aqui no Salão Gran Poeme. Muita gente importante passou por aqui, personalidades que fizeram essa rica história acontecer. E você confere agora tudo na tela do Lente Esportiva. Neste momento da festa grandiosíssima que estamos tendo aqui em Santa Bárbara do Oeste, vamos falar com ninguém menos do que o presidente do União Barbarense, Dário Furlan. O Dário, que já está à frente do Alvinegro por 2 mandatos, assim como o Cláudio Brito, que eu entrevistei há pouco tempo, já sofreu altos e baixos durante seu mandato, mas hoje tem a honra de ser o presidente do centenário. Dário, primeiramente, muito obrigado pela atenção de sempre com o canal Net Cidade. Quando em sua vida, se é que você chegou a imaginar que seria o presidente do centenário? Essa é uma pergunta que eu venho me fazendo esses dias e não obtive resposta. A única resposta que eu tive é que eu sou um cara abençoado de estar aqui hoje, nesse momento. Deus me escolheu entre todos os presidentes que passaram ou que estarão por vir para estar aqui nesse momento. E é a maior felicidade da minha vida. Quem vive União 25 horas por dia, não 24, ter uma oportunidade dessa de falar: eu estou presidente da União no centenário. Se meu nome já estava na história, com acesso, agora você não dá nem para imaginar como presidente do centenário, né? A gratificação que é para uma pessoa que está no cargo hoje. Prefeito Denis Andia marcando presença, claro, nessa data tão importante para Santa Bárbara do Oeste e especificamente para a União Barbarense, 100 anos do Leão da 13. Prefeito, muito obrigado pela atenção com o canal Net Cidade. Gostaria que você falasse o que significa o União Barbarense para o município de Santa Bárbara do Oeste. Caramba, completar 100 anos, né? Não é qualquer clube, né? A gente sabe aí uma porção de clubes que ao longo da sua história não conseguem chegar aos 100 anos. E o União, para Santa Bárbara, ele é uma das marcas mais reconhecidas de Santa Bárbara, fora de Santa Bárbara. Reconhecida em todo o estado de São Paulo, reconhecida em diversos cantos do Brasil. E ao longo desses 100 anos, é um time de muitas glórias, de muitas vitórias, de muitas conquistas. E antes de qualquer outra coisa, muito antes de prefeito, eu sou um barbarense, torcedor do time, já acompanhei o time diversas vezes, já tive aquela fase, né, a fase mais da adolescência, que a gente segue o time para onde vai. Enfim, e hoje é uma honra, né, por ser prefeito da cidade justamente quando a União completa o seu centenário. Desejar ao time da União, ao clube, né, o sucesso que sempre teve, continuar tendo, que novas vitórias e novas glórias venham pela frente, e eu tenho certeza de que isso vai acontecer. Houveram muitas entrevistas do Léo, né? O Léo falou com muita gente, então você fica aí ligado que logo o Net Cidade vai transmitir todo esse evento, que foi bacana, além da expectativa nossa, né? Como eu comentei há pouco tempo atrás, né, Juliano, no início, eu pude presenciar muitas pessoas já idosos, jogadores com uma idade avançada, chegando lá, e quando pegava o troféu, filé, realmente se emocionava e chorava, porque é um sentimento bacana, né? Às vezes a pessoa está lá que acha que não vai ser lembrado mais, mas o Belani teve uma sensibilidade muito grande em enxergar tudo isso, né? E realmente colocar aqueles que ajudaram a escrever a história do União Barbarense. Eu também, no final do evento, acabei sendo contemplado com uma lembrança, tem até uma foto aí, gostaria que o Mickey colocasse essa foto, se está disponível aí. Tá aí, ó, essa medalha aí com uma lembrança muito bacana, que eu ganhei do presidente e da Roberta lá, em agradecimento, porque eu fiz parte da comissão, né? Isso. Sem esperar algo em troca, nada disso, porque realmente eu fiz questão, né, filha, de participar. Todos os fundadores receberam essa medalha. É? Todos os fundadores receberam essa medalha.
Não, Olha na lá. verdade, o Dário Fran lhe presenteou o pessoal da organização, né? Ah, tá certo. Não, Da tá organização. errado. Não vou falar Os organizador. fundadores receberam o troféu. O troféu do Domingues só vai ser aí pro Rogério. próximo centenário. Que na verdade eu aceitei o convite para realmente ajudar a trazer, realmente fazer lembrar o clube, trazer de volta essa memória bacana que o clube tem e merecia também nosso respeito, merecia, isso é verdade. nosso empenho enquanto estão. Parabéns aí para a União Barbarense, fiquei muito feliz de poder fazer parte dessa organização, enfim, não é fácil, né? Não, Organizar claro que um Um evento evento desse. como esse, né? Não do é porte do fácil, clube. Então, corremos atrás de patrocinadores. Realmente, o que eu acabei vendo e acabei achando muito bacana foi a resposta positiva que todos deram para colaborar para que esse evento acontecesse. Então, realmente, a história é importante. União Barbarense como eu digo, é patrimônio cultural de uma cidade, não é de um presidente, não é de um diretor, não é de jornalista, não é de ninguém. Realmente é um patrimônio cultural da cidade e que realmente o povo tenha que celebrar essa data, viu, Juliana? É isso aí, viu? E mandaram muito bem. Não vou cansar de falar isso aqui hoje, viu? Gostei muito. Valeu. Obrigado, gente. Um abraço. Mas, ainda falando de União Barbarense, com as minhas letrinhas pequenas aqui, o treinador foi confirmado, né, Rogério Domingues? Voltando agora para a realidade, né? Tá no chão. Como eu digo, os bastidores, eles são doloridos, as coisas para fazer acontecer não são fáceis, né? E o Rui... Times de Série A2... E o Rui, ele vai fazer uma limpa na equipe. E ele mantém aí no máximo 5. Não, limpa já fez. Já fez. Não, na verdade, seguraram, acho que foram só 2. Na verdade, olha, pelas informações tem aqui, ó, o Gustavo volante Diego Lopes e o Diogo Gustavo. Lopes. E o Gustavo. E o Melinho confirmou isso. contratação, continua na Série A2. E o goleiro Jogador Luan, importante. ó, o goleiro Luan, o Douglas e o Melinho, que estão aí os também confirmados, viu, Rogério? Eu até Domingues? peço se alguém da direção do União Barbarense poder atualizar as contratações, se aconteceu Melinho alguma coisa. Foi lá mesmo, no momento do evento, ele já teve essa informação, né, passada. O Melinho, acho que na hora que recebeu o troféu foi Isso, confirmado já como foi confirmado. que assinou o contrato. Havia uns boatos que ele poderia voltar para o Capivariano para disputar a Série A1, mas sem dúvida para o União Barbarense manter o Melinho foi uma grande escolha, uma escolha certa da diretoria do União Barbarense. Porque o Melinho é um craque rende de diferente bola, no União, ele né, é Filhão? diferencial Ele e qualquer time realmente ia querer puxar o Melinho. Sem Então, dúvida. se o União dá muita sopa para coisa aí, não ficava, né, Cristian? Mas eu acho até que a escolha do Melinho ela foi apropriada, porque no futebol competitivo, como a gente vai ter esse ano na elite do futebol paulista, eu acho que o Melinho tinha a chance de ser mais um no Capivariano. No União Barbarense ele tem chance de ser O protagonista. Ele seria coadjuvante no Capivariano, possivelmente, até porque o futebol é muito dinâmico, hoje se exige muito fisicamente, e o que a gente viu na Copa Paulista é um Melinho muito mais tocando essa bola, fazendo a bola correr e não ele correndo. Então eu acho que na Série A2, no União Barbarense, o Melinho tem tudo para dar certo. E aliás, tem jogador que dá certo em alguns clubes, né? Ele acerta. O Melinho tem uma passagem pelo Rio Branco que eu acho que é para se apagar do currículo. Mas no União Barbarense ele joga realmente muito. Então... E o Rui, o Rogério, também confirmou aí, segundo a entrevista que eu acompanhei dele, que o time, o clube, ele vai buscar jogadores que já sabem, já estão por dentro de como funciona o clube. Então, provável que voltem A aí. verdade, pelo próprio fato que as contratações serão só 28. Esse ano só podem ser contratados 28 atletas. Sim. Então eles têm que ter um cuidado Para quem vai trazer, em né? quem vai trazer, que realmente esses 28 vão ter que resolver o negócio. Eu fiquei só numa dúvida, Rogério. O Lennon não consta dessa lista, o volante. A princípio, não. Um bom jogador. Bem lembrado, bem Um lembrado. bom É bom jogador. Das partidas que eu vi e acho que também eu acho que dos jogadores que ficariam... A gente andou falando sobre o União Barbarense no Balanço Esportivo lá na Azul Celeste, falando a respeito de quantos ficariam, quantos não ficariam. Sinceramente, eu acho que se ficassem 5, é muito até. É um elenco que vai ter 28, é muito, pelo que jogou na Copa Paulista. Mas o Lennon seria um dos que eu manteria no time, viu? Agora, vem também, por outro lado, né, a escolha dos parceiros, quer dizer, eu vi os comentários, na verdade, quando o parceiro chega, ele promete os melhores amores do mundo, é um começo de namoro Melhor que é tudo casamento, lindo, né? Você não sabe o que vai acontecer. Então, esse risco todos correm, certo, Filé? Claro. A questão da parceria, né, ela é um pouco
deturpada por conta de alguns acordos que são feitos às pressas, né? Os contratos, a gente ouve os pontos que acabam pegando a nível contratual, a gente fala, caramba, mas como é que assinaram esse contrato com esse detalhe, né? A hora que a coisa acontece. É que as coisas são feitas de uma forma tão atropelada às vezes, e a gente espera que as diretorias dos clubes tenham cada vez mais cuidados, que os jurídicos sejam cada vez mais acionados na hora de você fazer um acordo, né? Na hora de se assinar. Porque depois Inês é morta, tá tudo, exatamente, está tudo já sacramentado. É difícil até do que está assinado às vezes ser cumprido, quanto mais do que não está no papel. Então, eu vejo que a preocupação dos clubes é cada vez maior na escolha das parcerias, né? E a gente tem que olhar muito a retrospectiva dessa parceria. Eu acho que o currículo da parceria é importantíssimo a hora que um dirigente vai firmar um acordo para uma competição de nível como é a A2. Tá. Agora eu queria perguntar aqui para o Márcio Coelho, a gente viu que o derby entre Rio Branco, União e Rio Branco, não fica só dentro das 4 linhas, não. Fica também na briga para ver quem é que vai ser o investidor. Muito se e falou dos 4 que estavam lá pro lado do União, pularam a cerca e vieram aqui pro Rio Branco, né? E de quebra, anunciaram a vinda do Rui Scarpino. Então, provocou provocou aquele na região aqui, né? Balançou os lados de Santa Bárbara. O chão tremeu e a coisa ficou meio esquisita. Mas, imediatamente, o Rui confirmou, né? Já que vai permanecer no União Barbarense. O Rio Branco agora tem seu investidor, tem aí um contrato de 3 anos com a Zac Sport, vai ter que procurar, né, qual vai ser o melhor caminho para montar essa equipe e se vai permanecer ou não o João Batista, o que eu acho meio difícil ele permanecer com esses investidores. E, na verdade, eles já indicaram um técnico. Eu vou chegar no Cristian nessa pergunta, quero saber dele. Porque dificilmente vão manter o João Batista. Que, na verdade, há um impasse aí, né, O João Batista é técnico do Theo Feola. E não necessariamente pode ser os investidores. Você acha que está tendo pode haver um entendimento ou vai prevalecer realmente as pessoas ligadas ao grupo dos investidores, Cristian? Rogério, eu acho assim, quando você estabelece uma parceria, e o Filé foi muito feliz quando ele disse que você tem que estar atento aos detalhes da parceria, mas uma coisa que a gente já sabe logo de cara é o seguinte, quem traz o dinheiro é quem dá a palavra final. Não adianta a gente querer imaginar, é um mundo utópico você achar que alguém vai trazer dinheiro, vai trazer um aporte financeiro para o clube, vai botar dinheiro dentro do clube e na hora de tomar a decisão, quem vai tomar a decisão é o presidente do clube. Eu acho que o presidente tem uma participação nisso, ele vai opinar, ele vai dar a opinião dele, ele vai posicionar como ele vê a situação, mas eu acho que se a gente tiver um impasse, tende a prevalecer o parceiro, porque é ele quem está botando dinheiro nisso. Então, se ele vai gastar dinheiro com um técnico que ele vai contratar, ele vai gastar dinheiro com um técnico que ele confia, em quem ele aposta. Então, eu imagino que o cenário hoje seja esse. Óbvio, todo mundo vai falar, não, a gente vai lidar com consenso. Eu acho que isso é o discurso óbvio da coisa. E já começou assim. Mas a gente já teve o primeiro impasse nisso, que foi quando o parceiro anunciou o Rui Scarpino como técnico. Exatamente. E o Theo dizia que não tinha nada certo. Nessa primeira dividida, melhor teoricamente, para o Theo, que foi quem disse que não tinha nada certo com o Rui. Mas eu imagino que nas eventuais futuras divididas, quem deve dar a palavra final é o parceiro. E, na verdade, já está rolando aí, sim, viu, Rogério? Esse impasse mesmo. O parceiro acha que o João não é bem preparado para 2 e já a equipe toda lá do Theo considera o João como o cara para 2015. Só que esse impasse atrapalha o planejamento, que é aquilo que a gente estava falando aqui. Está muito devagar tudo que começa agora devagar, o que você acha que nesse... Mas eu fico meio na dúvida disso, essa coisa de não é técnico para 2, não é técnico para 3. A gente teve uma realidade aqui americana muito recente, que a gente teve um time da A3 do Rio Branco que foi muito bem, um time que se fechou, um time que foi campeão da A3, e no ano seguinte, em vez de você... Com um técnico totalmente desconhecido, que era o Luizinho Quintanilha. Verdade. No ano seguinte, em vez de você manter essa espinha dorsal, em você manter esse time da Série A3,
começou-se com aquela coisa, não, time dia 3 é time dia 3, time dia 2 é time dia 2. E aí mudou-se todo o time, veio um aporte financeiro muito grande, muito alto. Veio o rei do acesso. Com certeza, o rei do acesso. De riso. Time viajando, Acesso de riso. time viajando em ônibus que time da Série A1 não viajava, ficando hospedado em lugar muito bom, com alimentação muito boa, local de treino excelente, e não deu em nada. Muito pelo contrário, brigou para não cair, quase foi rebaixado. Eu estava no jogo contra a Santa Cruzense lá, que a Santa Cruzense, a gente voltou de lá sabendo que a Santa Cruzense ia ter ganho do Rio Branco e não ganharia de mais ninguém, porque era um time horrível. E o Rio Branco, com todo aquele aporte financeiro, com toda aquela Condição boa. panca de time que ia para subir, acabou não subindo, acabou ficando muito pelo contrário, brigando para não cair. Então, eu acho que essa coisa de técnico dia 2, técnico dia 3, eu acho que o João merecia uma chance. Ele merecia a chance tendo um elenco em boas condições para ele. Porque a qualidade técnica do elenco que a gente teve na Copa Paulista, ela era muito baixa. Ela foi muito baixa. Eu acho que o João até errou em alguns pontos em que ele foi muito teimoso. Foi, eu acho que o Cafu não era banco desse time, em hipótese alguma. O Keita tinha que ter uma chance na posição dele, não improvisado. O menino passou o campeonato inteiro jogando improvisado. Então, exatamente. Então, eu acho que a gente tinha jogadores, ele teimou muito com aquele goleiro que ele trouxe, o Vitor, quando a gente sabia que o Kleber, tecnicamente, era melhor. Então, alguns probleminhas o João teve de teimosia, mas teimosia é característica de técnico, né? Pois O Filipão, Muricy, para citar os mais tops. Então, mas eu acho que ele deveria, pelo menos, ter uma chance. Você acha que esse time do Rio Branco disputou a Copinha tem condições de ir para uma A2? Ou o que você aproveitaria da Copinha para a Série A2, desde que João Batista fosse o técnico? Com sinceridade, eu renovaria praticamente o time inteiro. Eu seguraria os meninos que são da base do Rio Branco, o Cafu, o Keita, o Vitinho, que o Ariel briga comigo, eu chamo de Vitinho, ele fala, não, o cara tem quase 2 metros de altura, tem que ser Vitor. E eu concordo também nisso. E o Kleber no gol. Eu acho que do restante o time não deu a liga que a gente imaginava. O Jobinho talvez seja uma boa opção para o ataque, mas não como titular. Acho que o Rio Branco precisa dar uma reforçada nisso. O Jobinho é um excelente jogador. Ele é um jogador que poucos times tinham, por exemplo, do tipo dele na Série A2 do ano passado, desse ano, que é um velocista, um cara que entra para mudar o jogo. Então o Jobinho eu manteria no elenco. Não sei se ele seria meu titular, mas eu manteria no elenco também. O União Barbarense, pelo que a gente entendeu nas declarações aí das mídias, ele está optando por intervalo. Então vamos lá para um rápido intervalo. De novo, Juliana. Volta. Temos mais aí. Segura aí, viu, Rogério? Tem que segurar. Quebrou o raciocínio para Fula Neto. Tá, vida. Vamos pro intervalo aí. Muito bem, estamos de volta com o nosso Lente Esportiva. Antes da gente passar a bola aí para a pergunta do Rogério Domingues, que ficou congelada no último bloco, só mandar aí para o pessoal de casa que hoje temos a participação especial aqui de Christian Eduardo, nosso amigo aí, jornalista da Rádio Azul Celeste, que está participando conosco aqui hoje. Super bem-vindo ao Lente Esportiva. E para você que está em casa, pode ligar aqui para nós e mandar, inclusive, aí algumas perguntas para o Christian, para os nossos amigos aqui comentaristas. É o 3603-8231. Então, 3603-8231. Pode também mandar um e-mail para nós no alvivo@net.com.br e twittar com a gente no @Lente Esportiva. Também temos aí nosso canal aqui no Facebook, olha aí, já no YouTube. No YouTube temos também Lente Esportiva, mas a princípio pode participar aqui pelo Facebook, como fez aqui o nosso amigo Diogo Neles. Um abraço aí para você, ele que também comemorou aniversário no sábado, Rogério, e por isso ele não pôde estar presente lá na festa do União Barbarense. Mas ele diz o seguinte: boa noite, Juliana e Rogério, abraços aí aos convidados, o convidado e os meninos aqui da bancada. Ele acha que o que falta para os clubes da A2 é o calendário, pois eles, se joga só o Paulista, teria que ter mais campeonatos para eles. Agora tem a Copa Paulista, só não dá para ficar parado. E aí os clubes e a cidade também ajudaram em questão a esse calendário aí que é feito para os clubes. Abraços a todos e abraços para o pessoal da TUSB. Concordam com ele em relação ao calendário? Acha que... É uma discussão antiga, né? Calendário no futebol brasileiro. Eu vejo assim,
comparam tanto com o calendário europeu, né? Não sei qual é a dificuldade em dar uma sincronizada, vamos dizer assim, né? Se for o caso. Eu também não vejo tanta necessidade dessa sincronia. O que eu vejo é que os clubes têm que ter atividade durante o ano todo, né? E aí está na hora dos clubes, principalmente, e até nós da imprensa, começarmos a valorizar um pouco mais a Copa Paulista, que a gente já começa a denegrir a Copa Paulista antes dela começar. É uma Copa deficitária, é uma Copa que não tem qualidade técnica. Eu acredito que a gente tenha que criar uma expectativa em cima da Copa Paulista para que os dirigentes valorizem a competição, porque pegamos os nomes dos clubes que participam da Copa Paulista, são todos clubes tradicionais, né? Se montarem bons elencos para essa Copa Paulista, a competição certamente vai subir de nível, né? Daí a arbitragem se acha na obrigação de colocar árbitros melhores. O público, consequentemente, vai acabar comparecendo mais. Então, está na hora de a gente começar a fazer. Ou a federação oferecerá algo melhor que a Copa Paulista, né? Ou talvez um calendário estadual um pouco mais elástico, que eu duvido que a CBF não abre mão. Ou então a gente passar a valorizar um pouco mais a Copa Paulista, fazendo com que os clubes aceitem que é uma competição que pode ser uma excelente preparação para o ano seguinte. Começa, né, como você falou, pela Federação Paulista. Primeiro que ela marca jogo aos sábados ou domingos, 10 horas da manhã. Fora os de Sábado, 10 horas da manhã, a maioria tem coisa para fazer. E os de quarta, Rogério? 3h30 Quarta, 3h30 da tarde. Né? Então, já começa por aí. Segundo, incentivo que a Federação Paulista dá como incentivo de campeonato é só um Bem acesso ao Brasileirão. Copa do Brasil. Copa do Brasil. Uma vaga na Copa do Brasil. Então a gente vê que quem organiza, pouco incentiva. Os clubes, em contrapartida, vão fazer as experiências que a gente fala, os laboratórios que a gente comenta aqui. O União aproveitou a partir disso. O Rio Branco quer aproveitar a partir disso. O investidor que está agora no União Barbarense, ele entrou acho que em julho, em agosto, aí começou a ajudar, assim, sem ter um compromisso maior, mas disse que começou a dar um apoio. E aí conquistou a confiança da presidência. Quer dizer, a Copa Paulista tem servido? Tem, Cristiano. Christian, tem servido. Tem. Então, para algo simples, esses times que estão aí procurando se manter no campeonato seguinte, ela é algo razoável, que atende, que traz para eles alguns jogadores, algumas revelações, né, Filé? E que começa com um contrato não tão alto assim também, Sim. né? Que pode ajudar aí na revelação. Mas é uma situação que a própria federação, ela tem que começar por ela, tratar melhor a Copa Paulista. A gente teve na véspera da estreia na Copa Paulista, uma semana antes, você não sabia quantos times iam disputar. O Rio Teve Branco, desistência. desistiu acho que há 15 dias antes, que foi quando o Rio Branco entrou, foi uma coisa assim. Ou com a vaga da Itapirense. Exatamente. Então, eu acho que cabe à Federação Paulista, tem que partir dela, valorizar mais a Copa Paulista. E aí os clubes automaticamente entrarão nessa disputa. A Copa do Brasil, eu acho que é o principal atrativo, mas não pode ser o único, até porque só vai premiar um. Agora, os clubes, eu acho que eles poderiam levar um pouco mais a sério a Copa Paulista, além da questão do laboratório. O laboratório é importante? Mas, por exemplo, para o União Barbarense esse ano e para o Rio Branco, muito pouca coisa vai aproveitar. Muito poucos jogadores você vai aproveitar. Então, em termos de laboratório, você só entendeu o que você não pode fazer, quem você não pode contratar, quem você pode, uma minoria. E em relação à Copa do Brasil, eu acho que os clubes têm que entender que isso é muito importante. Porque Botafogo ou Santo André, o ano que vem, faça um jogo que seja, e se der sorte no sorteio, pegar o Flamengo, por exemplo, pela frente, vai lotar o estádio que ele quiser e vai faturar alto com esse jogo. Então, é um jogo para a temporada que vem que vai faturar alto. Que se for esperto ainda, se tiver montar um time um pouco mais acertadinho, você consegue trancar esse jogo e levar ainda para o segundo, para um Maracanã da vida, para um Itaquerão da vida, e fazer ainda um pouco mais de exposição do seu time. É que os nossos dirigentes têm que pensar um pouco mais sobre isso também, né? Nossa. O André conquistou a Copa do Brasil, após ter conquistado a vaga. E foi para a final da Libertadores em 2005. Perdeu para o Boca na final. Quer dizer, o Santo André esteve muito próximo de um título internacional por conta da Copa Paulista. Com o matador Sandro Gaúcho. Exatamente. Eu já tenho uma pergunta. Já tenho uma pergunta aqui para o Christian, mas antes vou ler aqui a participação do Jonas César de Oliveira, ele que é de Mogi Guaçu. Obrigada aí pela participação, viu, querido? Terra de Márcio Teodoro. Terra do Márcio Teodoro. Um beijo aí pro nosso amigo Márcio Teodoro. Saudade deles aqui.
Ele diz o seguinte: caros amigos, conheço o João Batista aqui de Mogi Guaçu. Olha, Foi técnico do Iguaçuano. dê condições de trabalho para ele e jogadores de qualidade, pois nenhum treinador faz milagre. O time que vocês deram a ele e que jogou na Copa Paulista é fraco e ele levou até longe demais. Então coloquem a mão no bolso e dê para ele jogadores de verdade e parem de julgar que ele não tem condições de futebol. Sério sério e caro. Para de ser sonhadores. Um abraço aí do Jonas de Mogi Guaçu. Não é para sonhadores. Não é para sonhadores, né? Que a situação... Mas é isso mesmo. Bom, mas até para responder ao Jonas, a gente não... na minha parte, pelo menos, e não entendi também que os companheiros aqui da bancada tenhamos julgado, né, o João Batista como não capaz de fazer um trabalho melhor. Pelo contrário, ele foi muito além do que poderia ter ido com um elenco, e não é um elenco com pouca qualidade técnica, é um elenco novo, um elenco inexperiente, né? A maioria dos jogadores que passaram pelo Rio Branco esse ano pela Copa Paulista podem ainda, com o andar da carruagem, né, ganhar bagagem, ganhar um pouco mais de experiência e se tornarem-se atletas um pouco mais atrativos para o mercado de A3, A2, A1, enfim, não é isso. Né? É que o João Batista realmente pegou uma turbulência muito forte em Americana. Eu, particularmente, concordo com o Christian na questão da teimosia, mas a teimosia é uma característica benigna para o treinador, senão ele não tem personalidade. Senão, se ele ficar ouvindo a rádio e mudar, né, a escalação de acordo com o que o comentarista da rádio presidente falou, então não precisa o treinador, né? Coloca o comentarista da rádio de treinador do clube. Né? Então eu vejo o João Batista com muita personalidade, muito calmo, muito perseverante, porque eu, no lugar dele, teria jogado a toalha lá atrás, né, quando perdeu de 4 para o Red Bull lá em Campinas. Nós comentamos que foi um 4-3 né? mentiroso. Né, foi um 4-3 que era para ser um meia dúzia a 1, né, e o Rio Branco achou aquele 4-3, né, o Red Bull sobrou no jogo lá em Campinas, tinham 168 testemunhas e mais a equipe NET, mais ninguém, né, talvez uma rádio, acho que a Rádio Brasil de Santa Bárbara estava lá para fazer justiça. Então, 200 pessoas assistindo um jogo de futebol é desestimulante para qualquer um, para quem está dentro do campo, para quem está no banco, para quem até está cobrindo o jogo como matéria jornalística. Agora, o João Batista tem sim condições de evoluir dentro do cenário e eu tenho certeza que com um elenco um pouco mais experiente, com um pouco mais de qualidade técnica do que ele teve aqui no Rio Branco nesse ano, ele pode fazer um grande trabalho pela sua característica. Uma pessoa de uma índole inestimável. Eu quero render aqui os meus elogios ao João Batista por tudo que ele fez. Pois não. Folha salarial mensal informada aí 150 mil. Tanto para Rio Branco como União Barbarense. Dá para o João Batista, com 150 mil, montar uma equipe bacana? Olha, dá essa questão financeira... 150 mil por mês? Até deixo para o Christian aqui. O que o Christian vê com um valor desse? Eu acho que é muito relativo quando a gente fala em questão financeira, porque vou voltar de novo ao exemplo dos 2 últimos anos do Rio Branco. A gente tinha folhas de pagamento, que óbvio, isso é tudo informação extraoficial, ninguém chegou e mostrou a folha de pagamento para ninguém aqui. Exatamente. Mas falava-se numa cifra astronômica para a Série A2 de R$400 mil no ano passado. E nesse ano teria baixado um pouquinho, mas também não teria sido tão menor do que isso. Eu imagino que não precisa disso tudo, mas, ao mesmo tempo, eu acho que 150 mil é pouco para montar um time que queira subir. O Ariel comentou isso comigo essa semana ainda, ele falou assim, olha, eu acho que 150 mil é folha de pagamento para quem quer se manter na Série A2. Para quem quer subir, precisa de um pouquinho a mais do que isso. Eu imagino isso. E, Cris, o que você acha, então, aí dessa parceria da ZAC Esportes, né? Quais são os benefícios e os malefícios que ela vai trazer aí, então, para o clube? Eu acho que hoje, quando você tem alguém que está disposto a investir no futebol, na atual conjuntura do futebol, você tem que abraçar essa pessoa e segurar do teu lado. Porque hoje, dificilmente, são poucos os empresários que hoje estão dispostos a botar dinheiro em clube de futebol. Ainda mais para disputar uma Série A2, ainda mais no interior para jogar uma Série A2. Então, eu acho que tem que abraçar o pessoal da ZAC Esportes, porque eles estão dispostos a ajudar o Rio Branco. Vai dar certo? Não sei. Ninguém sabe. Ninguém sabe, não dá para prever. Agora, eu imagino que o presidente Teofela tenha feito uma análise profunda
a respeito dessa parceria, que o pessoal do Conselho Deliberativo do Rio Branco, o jurídico do Rio Branco tenha feito uma análise profunda dessa parceria, porque não é uma parceria para um campeonato. A gente está falando em 3 anos. Então, por 3 anos você tem essa parceira. Então, eu acho que, quero acreditar que tudo foi feito pensando, como disse o Filé no bloco anterior, pensando nas letrinhas miúdas, esmiuçando esse contrato, porque é algo muito sério. São 3 anos que você tem de casamento. Tem muito casamento por aí hoje em dia que não está durando 3 anos. Essa é a realidade. Uma pergunta para o Márcio Coelho aqui. Uma das cláusulas do Rio Branco é que se o time for rebaixado, existe a quebra de contrato com a Zac Sports. Então acho que está sendo muito barato, não isso? De repente até tá, Rogério, mas você tem que ter a questão da cláusula do time ser rebaixado. O Rio Branco vem de 2 anos brigando para não cair. Então, com um investimento alto, tecnicamente uma equipe que muitos acreditavam que iria brigar pelo título, até mesmo pelo acesso, e acabou chegando quase a disputar a Série A3. Então, realmente, os caras iam querer colocar essa cláusula no contrato. Até porque nenhum time está, como posso dizer, livre disso. Nem Rio Branco, nem União, nem outro time. A equipe entra para disputar o campeonato, você pode ou ter o acesso, ou ser campeão, como você pode ser rebaixado. Então, de repente, uma cláusula interessante, mas que para o Rio Branco, realmente, o Filé disse tudo na questão de contrato. Por outro lado, se subir com uma folha mensal de 150 mil, é um baita prêmio para o investidor, né? Sem dúvida. Olha, Rogério, eu não conheço a empresa, mas eu conheço um nome que compõe a equipe. Giovanni Martinelli. É um nome que eu tenho maior apreço, é um jornalista americanense, né? É um cara que trabalhou no Red Bull Brasil muitos anos, né? É um cara que tem uma visão muito profissional do futebol, né? Foi colega nosso na Rádio do Celeste também uma ocasião, né? E em pouco tempo de imprensa esportiva ele já migrou para a administração esportiva, que eu achei bacana do Giovanni, porque ele definiu essa sua função. Ele optou por sair da comunicação, né? Sair da divulgação dos clubes e passar para o lado da organização. Né? E ele cresceu muito, o Red Bull é uma escola, né, gente? Ele fez muitas temporadas na Suíça, inclusive com as bases do Red Bull Brasil. Mas não tem aquilo que você sempre fala. Foto em branco e preto não tem. Só tem foto colorida. Só para fechar o raciocínio, a questão dos 150 mil. Quando a gente vai no supermercado... Apesar que tecnologia pode, né? Mas quando a gente vai no supermercado e coloca R$100 no bolso, você vai fazer uma boa ou uma má compra? Depende de você. Depende de você. Depende das suas escolhas. Depende da escolha. Então, com 150 mil. Exatamente. Se você chegar com R$100, né, no supermercado e gastar 95 de supérfluo e deixar 5 para você comprar o que realmente você precisa para a tua sobrevivência, você vai passar aperto. Então, eu acho que o recado é curto e grosso. Muita parcimônia no gasto, né? A contratação quem vai trazer, vai ser o segredo. Né? Pichincha na contratação, salários pequenininhos, nada de boas medalhão. gratificações. Medalhão pode até ter, mas negocia bem o salário do cara. Voltando só um medalhão pouquinho. Pode ter, mas negocia o salário do cara. Vamos chegar depois nessa história do medalhão aí. Que nós temos um medalhão aí chegando no campeonato. O meu pode ser tá afim de Amor trazer de esse Madeira, medalhão, por favor. mas não acha o de Tucuji. Mas ele A gente vai chegar trazer, Rogério, fica tranquilo. Uma das regras da, não sei se foi CBF ou Federação Paulista, depois vocês me corrijam, 28 atletas. Isso é para proteger, inclusive, eu acho que o salário do atleta, ou seja, não deixar os clubes incharem. Para depois. Traz tanta gente que não consegue pagar ninguém depois. Exatamente. Né? Você acha válida essa nova proposta da Federação Paulista? Extremamente válida. Só queria antes de responder, só fazer uma adequação, porque, na verdade, o Giovanni, ele está trabalhando a questão do marketing do Rio Branco, mas ele está trabalhando com a empresa dele, então ele não tem esse vínculo com a Zaca. Mas ele está na parceria. O entendimento não era correto. Ele está fazendo, na verdade, um trabalho de marketing para o Rio Branco com a empresa dele. Inclusive, ele esteve outro dia no programa falando sobre isso. Ele não tem vínculo com a Zaca. São duas coisas distintas. Mas até é isso que eu queria chegar, que, de repente, o que a Zaca Esportes vai colocar é uma quantia e, de repente, pode vir mais coisa aí
através de patrocínios master de camisa, omoplata. E o que ele está trabalhando nisso no Mini. Exatamente. Então, um grande abraço para o Giovanni também. Pela informação. Pelo que eu ouvi, pelo que eu li e tal, por depreender, eu porque, na verdade, que o Giovanni fazia parte da equipe. Foi tratado muito de marketing nos dias anteriores, então acabou ficando essa... Tá. Mas o Giovanni, ele está, inclusive... pela informação. Ele está trabalhando nessa questão do marketing. A informação não está errada, né? Em relação a essa coisa, a regra, eu acho perfeito isso. Porque a gente tinha na Série A2 desse ano aqui no Rio Branco, mais de 40 jogadores. Não chegou a ter isso também. Então, o técnico botava... Você imagina isso aí em coletivo. O cara põe 2 times para jogar, para treinar, o titular e o reserva. No segundo tempo, ele tira todo o time reserva, bota outros 11 jogadores para jogar e ainda tem 7, 8 jogadores que estão de fora. Então, como é que a gente faz isso? Essa conta não fecha. Então, 40 jogadores é um absurdo. E aí eu acho que fica nessa, viu, Rogério? De repente, você com 28, você consegue administrar melhor o seu dinheiro para poder não ter salário atrasado, que é um mal do futebol. Todo mundo que trabalha merece receber em dia, né? E não é diferente do futebol. 10 não serão relacionados por rodada. São 18, né? Súmula. 11 em campo, mais 7 no banco. Né? Então, tá aí. Fora os 18 que vão para o jogo, ficam 10 em casa, ainda com vontade de jogar. Aproveitar, olha, recebi aqui um torpedinho. Rubens Cunha, amigo torcedor, né? Manda abraço para o Cristian, um abraço para toda a equipe. Rubão. Um grande abraço para você também, Rubão, você é figura. Você é um dos ícones do rádio da nossa região. Cobriu aquele jogo lá que eu fiz com o Red Bull Brasil e Rio Branco. Me lembro. Cunha também estava lá no jogo contra o Independente, sempre, atrás do gol. Marcando. O Rodolfo errou os 2 gols. Grande. Poderia ter classificado no amigo torcedor. Temos uma história no Palestra Itália, hilária, mas não. Mas você não falou que o segredo ficava com você, não entendi isso. Não, se eu contar todas as histórias aqui, vocês nunca mais me trazem. Tem aquele apitinho que corta a voz, sabe? O Fernando tá lá com a buzininha lá, ele vai cortar a voz. Não, mas se eu contar todas as histórias, vocês nunca mais me trazem. Então, contando aos poucos. Bom, um grande abraço, viu, Rubão? Antes da gente ir para mais participações, Rogério, vamos só então falar aí quem é o medalhão aí que a gente acabou brincando, mas depois de 3 anos ausente aí do futebol, o Amaral vem para completar a equipe do Capivariano. Vocês acham, o que vocês acham, meninos, que vai rolar aí o Amaral? Começo com o Márcio Coelho aí. O Amaral é uma figura do futebol, né? O Amaral é um cara que a gente ouve muita história dele e é um jogador que teve grandes momentos, tanto no Corinthians quanto no Palmeiras. E o Capivariano aposta em uma pessoa para trazer o marketing, a divulgação para o clube, né? Porque o Amaral é uma figura, é um cara conhecido dentro do futebol para a disputa de um campeonato de Série A1. E a intenção do Capivariano é se manter na 1, porque para subir é complicado, para se manter é pior ainda. Acredito que é válido. O jogador, mesmo estando 3 anos parado, o Amaral ainda vive jogando seu futebolzinho ali com a galera, com a rapaziada. Uma aposta do Capivariano que a gente espera que dê certo, porque o Amaral é um cara que realmente faz falta ao futebol, todo o seu... a sua graça no futebol, né? Não, eu acho que ele tem história para contar. A atual situação que ele tá, que só para colocar um bom humor na concentração, porque futebol, eu acho que não precisa, na minha opinião. O time já vai para a Série A1, já vai ter grandes jogos em casa, eu acho que não precisa esse tipo de atrativo, não. Eu não apostaria na Série A1 colocar uma figura dessa. Por mais que esteja 41 bem, anos, eu inclusive. acho, na minha opinião, acho que não cabe mais esse tipo de investimento. Tem sim, o Capivariano tem condições. Tem que ver quanto que foi esse investimento nele. De repente não foi um investimento alto. Eu não estou falando em questão de financeira, não deve ser alta, não, mas é questão de... É que tá tirando aquela questão da vaga aí. De repente você tá tirando uma vaga. Eu realmente eu acho que poderia ser melhor aproveitada. Na minha opinião, acho que o Capivariano devia se segurar um pouquinho. Mas enfim, são o detalhe é o seguinte, o Amaral tem um biotipo muito favorável, né? Ele, apesar de ter idade, ter essa idade que e é de lá, de Capivari, né? Ele é de Capivari, né? E eu vejo que a experiência dele, a vivência dentro do futebol, pode, eu não sei bem quem vai ser o técnico do Capivariano, se já está definido ou não, né? Mas eu creio que ele vai ser quase que um auxiliar técnico no elenco, né? Então, para esse fim, eu creio que para essa situação localizada, eu acho que até que foi bem o Vadinho na contratação, Vadinho, presidente do Capivariano, eterno, né? Eu acho que foi bem o Vadinho na contratação do Amaral,
por conta da identificação. O Amaral que tem uma história folclórica aí do forró do Gerson, né? Mas essa não sou eu que vou contar, ele vai contar aqui um dia, da história do forró do Gerson. Será que a gente traz esse elemento aqui? Ai, vai, Então, vai. nessa. Flávio Conceição prometeu. Então tá certo. Flávio, Cadê Flávio? Onde está você, Flávio? Flávio encontrei com ele hoje à tarde. Passou o recado? Atualizou Tudo bem, passei. lá os contatos do os Flávio? Ô, Como é difícil, Flávio, Flávio. foi Vocês difícil. são pai do céu, não é fácil Tá esse homem. difícil falar contigo, hein, amigo? Cadê você, Flávio? Bom, Cristian, mas eu quero saber a sua opinião sobre o Amaral. Você fica aí só... Amaral, eu fico imaginando, né? Eu fico preocupado com isso também. Só vai ter 25 jogadores de linha para contratar, para botar no elenco. Você vai gastar vai queimar um cartucho com o Amaral. Vai atrair mídia. Se o que o Capivariano quer é mídia, vai atrair. Porque o que vai dar de matéria em rede nacional, nos programas esportivos, já está dando, né? A volta do Amaral está dando esse tipo de repercussão, de retorno. Momento, inclusive. Nesse exato momento, inclusive. Mas eu acho que dentro de campo, eu acho que pouca coisa o Amaral vai poder ajudar, porque é um atleta de 41 anos, a gente acabou de falar aqui que o futebol está muito dinâmico na Série A1. Alta performance. Com certeza, e a grande força do Amaral, o grande forte do Amaral, sempre foi a marcação. Ele era um pegador, era aquele pitbull que ficava na frente da zaga ali, marcando todo o tempo, até tomar aquela entortada do Romário, né? Mas fora isso, ele sempre foi um pegador. Então eu não sei se hoje o Amaral teria essa força e pulmão para correr atrás de jogador de 18, 19, 20 anos. E ao contrário de outros jogadores da sua função, caso, por exemplo, do Marcos Assunção, que era volante, mas que com o decorrer do tempo, ele tinha já uma habilidade e ele foi se deslocando um pouco mais para frente, para fazer mais armação de jogada e coisa e tal. Eu não vejo essa característica no Amaral. Então eu acho que é queimar um cartucho com o Amaral. Eu traria ele para ser, sei lá, um manager, um auxiliar técnico. Vai ver que ele toca bem cavaquinho e precisa disso na concentração também, né? Pode ser. Sempre precisa. E tocar cavaquinho. Pegador, eu falo é mordedor em campo. Eu acho que você já estão... É futebol aqui, filé. Outra coisa, filé. Você tá pensando... Eu vi que o filé tava assim, pensando, que tava viajando em outras coisas. Ô, filé, futebol. Gente, no dia que nós trouxermos o Amaral aqui, a gente vai colocar o filé junto aí com ele. Vamos colocar a lenha na fogueira aí. Grande, Amaral. Bom, antes de ir pro intervalo, eu só vou ler aqui uma participação rápida do meu amigo Gustavo Galo, que é um amigão aí, São Paulino, trabalha contigo, viu, Christian? Cris, aliás, né? Ele falou assim, Cris, que trabalha comigo, disse que é para você trocar de time e virar tricolor paulista, futuro campeão da Sul-Americana. Ele também gostaria de parabenizar o nosso programa e o Cruzeiro pelo título. Ô, Galo, toma vergonha, Galo. Cruzeiro. É que é o Gustavo Galo. Ah, tá. Mas aí ele vem com essa piadinha. Essa piadinha pro meu lado, eu não vou admitir não, hein? E mandou também aí os cumprimentos à União Barbarense pelo centenário. Mandou também um beijo, um abraço pro pai Galo, que eu adoro aí a Madalena, o pai Galo. Tem aí a irmã dele que também acabou de ter neném. Então um beijo também para todos eles e um beijo pra Ju, que é minha xará. Então estão todo mundo lá ligadinho no Lente Esportiva. Obrigada, viu? Bom, vamos pro intervalo. O Fernando já chamou minha atenção. Mandando tchau pra cidade inteira. Rápido intervalo, já estamos de volta. Ô, Juliana, hein? Muito bem, estamos de volta aqui com o nosso Lente Esportiva. Hoje o Lente está bem animado, viu, Rogério Domingues? Vou te contar esses bastidores. Enfim, para você que está em casa, nós temos a participação especial aqui do nosso amigo Christian Eduardo, ele que é jornalista aí, junto com o Ariel Ferreira também tem lá um programa na Azul Celeste, né, Cris? Então, pode mandar aqui as suas participações para ele. Pode mandar aqui através do 3603-8231. Pode também mandar o seu e-mail no alvivo@net.com.br. Pode twittar com a gente no @Lente Esportiva e acompanhar a gente, é claro, pela página do Facebook, onde temos um link ao vivo lá. Bacana, Rogério Domingues. Vou ler aqui algumas participações, porque começou a apertar aqui, um monte de gente querendo falar com Lente Esportiva. Bacana. O Miguel da TUSB, um abraço aí ao Miguel. Lógico, parabenizando o programa e o centenário aí do clube, né? E ele disse que, na opinião dele, a falta de investimento dos empresários é a maior dificuldade. Então, mandar também um abraço agora para os filhos dele, né? E para o amigo diretor da TUSB, o Maurão, o Léo, o
Tetonho, o Zelão e o Cabelo. Então aí todos os pessoal que tiveram lá da TUSB no centenário também mandou um abraço aí. Um abraço para nós. Grande que Miguel, ficamos obrigado com pela Deus. participação, Miguel. Verdade, obrigada. Mas é isso aí mesmo, né? Se não tem investidor, o time não entra em campo hoje em dia. É. Eles estão literalmente nas mãos desses empresários que, se não chegar aqui e dar uma ajuda, o time não entra em campo. Realmente, essa é a realidade hoje em dia que não vamos escapar dela. Agora, os empresários agora podem se disfarçar de diretores, porque daqui 4 anos não pode ter essa figura mais no futebol, né? Pelo menos não vai poder ter jogador mais, né? Porque hoje o que você tem não são jogadores de futebol, né? São pizzas, que eles fatiam, né, o jogador. Então o fulano tem 8%, o outro tem 15%, o outro tem 20%. Isso é ruim pro futebol, porque hoje você não consegue fazer uma troca de grandes jogadores entre clubes, entre grandes clubes. Pode ver isso. A troca do Pato pelo Jadson foi uma raridade. É uma raridade. Você não vai ver mais isso. Enquanto em tempos passados você via isso. Você via, por exemplo, um Palmeiras e Corinthians trocando Neto por Ribamar, na grande negociação de Neto por Ribamar. Você via jogadores trocando de clubes. O Ricardinho, quando deixou o Corinthians e foi pro São Paulo. Mas assim, hoje em dia é muito raro você ver isso acontecer, principalmente se for na troca. Por causa disso, empresário que tem fatia de jogador, né? Fim da picada mesmo. Gostei da comparação com pizza. Pizza, né? Bom, e o Rafael e a Viviane Rodrigues estão acompanhando a gente aí via Facebook, eles são de Mojimirim, e eles gostariam de saber por onde está o Gilson Batata. Abraço a todos nós. Alguém tem notícia de Gilson Batata? Se eu não me engano, ele está, me corrijam o pessoal de Santa Bárbara, acho que no Paraná Clube, lá pro sul, sendo dirigente de um time lá do sul. Tá, Muito bem. Me corrija aí, pessoal de Santa Bárbara, informações de Gilson Batata, mas ele está lá pro sul. Tá certo. E o Derek, meu amigo Derek, um beijo para você, meu querido. Boa noite a todos nós. Para ele, a maior dificuldade são os poucos jogos e incentivos, né? Como o Rogério já mencionou aqui no programa. E aí, aumentar mais uma divisão no Brasileirão, para ver se rola aí uma participação maior desses clubes. Um grande abraço a todos nós aqui do Lente e um beijo para mim. Um beijo para você também, viu, querido? Nós já temos a série A, B, C e D. Eu acho que está muito bem dividido isso aí. Acho que mais uma... Aí tem? Não tem. Não. Então vamos aí, estamos lançando a Série E do Brasileirão. Série E do esporte. E haja dinheiro para essa turma, porque vai ter que ser um Brasileirão regional. Não pode ser muito estado não, que vai ter muita grana. Essa é a grande dificuldade, né? Sonha em classificar para um brasileiro, depois não tem condição financeira de ir lá para Belém do Pará, depois, numa semana seguinte, tá lá no Sul. Quer dizer, haja din-din para essa galera viajar, né, Juliana? Tá certo. Bom, e o Edson Ribeiro aí, meu primo, né, provável, brincadeiras. Vice-presidente do Independente. Sim. Mandou acompanhando aí o nosso programa, Edson. Mandou um abraço para todos nós, ao Paulinho, os meninos, a mim. E ele disse, vai Galo de Limeira. As dificuldades são inúmeras para nós do interior. Agora, com a nossa economia com baixa e os escândalos do governo, as empresas estão com retenção de custos e os patrocínios ficaram cada vez menores. A estrutura nossa é com a cara e a coragem, a vontade de fazer algo pelo esporte de nossa cidade e região. Um forte abraço a todos nós. Obrigada, viu, querido, por estar acompanhando. E eu nunca esqueço, o Edson esteve aqui no Lente Esportivo um ano passado. Gente finíssima, um abraço. Ele, Lucas Moraes. E ele falou uma coisa que eu não esqueci. Que ele, quando assumiu junto com o Lucas Moraes, com o Lucas, a gestão do Independente, ele fazia o lance dos jogadores. Falou, em casa eu levava o pão lá com presunto, queijo, sei lá o quê, cortava, montava e levava para o jogador, quer dizer. Então o Edson, ele colocou exatamente isso. Se não tiver a cara, a coragem, a vontade e a paixão para fazer acontecer, não vai. Não basta só investidor, não. O investidor vem, ele quer colocar o dinheiro, mas ele tem lá seus limites também de investimento. Ou algo a mais. Também. O investidor não quer muito compromisso com o dia a dia. O investidor não quer muito compromisso com o dia a dia. Esse compromisso são os que verdadeiramente amam o clube a sua colocação, e investem a camisa. É isso aí. Né, Cristian? E o Independente acabou acertando
A diretoria do Independente está de parabéns. E eu, como torcedor, eu falo isso de gostoso, boca cheia. Eu gostoso também adoro elogiar o 15 hoje. Eu sofri muito. Eu já sofri muito com o Independente nas divisões, na antiga divisão intermediária, que eu era moleque ainda, era garoto e ia para o estádio. E eu sofri muito naquelas arquibancadas do Comendador Agostinho Prada. E hoje eu vejo o Independente tomando um rumo, coisa que a gente não imaginava alguns anos atrás. Então, o presidente, parabéns, a diretoria está de parabéns, assim como está de parabéns pelo trabalho que fez recentemente a diretoria da Inter de Limeira. Eu sei que o momento não é bom para a Inter, e ainda mais eu elogiando a Inter, né? Isso é um absurdo, o pessoal Mas a diretoria realmente é uma diretoria muito competente. Mas a do Independente, especificamente, ela parece ter acertado a mão na coisa, mas por causa disso, botou a mão na massa mesmo, foi em busca de investidores, de parceiros, acertou um parceiro que é cobiçado por muitos clubes da região. Tem muito clube da região cobiçando esse parceiro do Independente, mas botou o time no trilho, conseguiu com baixo custo. O salário do Independente não é alto, é bom que se frise isso, mas é um time bem administrado. Esse ponto que ia chegar, só completando. Porque quando ele é bem administrado, rola na boca do jogador no Brasil inteiro. E aí... Quando eu sei que aquele time paga direitinho. Se te procurarem, pode assinar um contrato. Tem isso também, né, Cris? Ô, Rogério, a gente viveu isso aqui no Rio Branco, década de 90. Muito bem lembrado. Na década de 90, os jogadores... tinha 30 dias. Sim, não, e os jogadores, eles recebiam propostas que eram assim, a gente costuma muito citar a Ponte Preta como exemplo, porque ela era uma referência naquela época, mas recebiam proposta da Ponte, do 15 ou do Guarani, para receber R$30 mil por mês naquela época, vamos dizer assim. E aí ele recebia uma proposta do Rio Branco de 10 ou de 15. Ele optava pelo Rio Branco, porque ele tinha certeza que aquilo ia receber. Então, muitas vezes é melhor para o jogador ter a certeza de que aquilo vai estar entrando a cada 30 dias na conta dele, do que ele fazer um contrato muito acima do que é a realidade do futebol hoje e não receber. Brigando na justiça. Exatamente. O investidor dá uma entrada, depois esquece o resto. Exatamente. Então, e aí o jogador fica na mão. Mas é isso aí, um abraço, peço obrigado pela participação, viu? É isso aí. E o Maurício Tedesco, ele apareceu. Um beijo pra você, viu, meu querido? Ele parabeniza aí a União pelo centenário e ele ficou feliz em me conhecer pessoalmente. E como Rogério, ficou, né? Ficou feliz mesmo. Ele só queria anunciar no microfone que eu era rio-branquense. Só isso, né? Maurício é gente boníssima, não é isso, não. Mas olha, no final eu acho que eu convenci a todos. Todos acabaram entendendo que eu sou ramalhão e não abro mão disso. Bom, e o Carlos Japão, lá de Santa Bárbara do Oeste, ele disse que o problema como já tivemos aqui outras participações, é a falta dos investidores. Vocês conseguem explicar a respeito desse negócio de apenas 28 jogadores do União? Não é do União, a gente já falou aqui. Isso. Na verdade, essa é uma... 20 clubes, né? É uma regra imposta pela Federação Paulista para preservar realmente a vida financeira do jogador. Essa é a ideia mesmo. Você limita as contratações para 28, então fecha aquela folha e paga os 28. Não trazendo os 40, né? Que promete o mundo e o fundo e não acontece nada de salário. Então, esse é o intuito mesmo. É muito problema que os times têm causado em função de falta de pagamento de salário para o atleta. Tá certo. Bom, temos uma participação aqui do Wagner, de Santa Bárbara do Oeste, para o Cris. Ele diz o seguinte: você acha que o Palmeiras vai cair este ano? Eu tô dando risada. Esse é um tema que a gente estava esperando tanto. Quase foi enquete. A gente estava esperando tanto essa hora, chega que você não tem ideia, viu? Olha, Wagner, um prazer poder responder essa pergunta. Obrigado por estar acompanhando o Lente Esportivo, mas sinceridade. Eu acertei os dois últimos rebaixamentos, os dois únicos rebaixamentos do Palmeiras. Em determinado momento do campeonato, eu disse, olha, eu acho que o time não se salva. E, por consequência, realmente o time caiu. Não que eu seja expert nisso, não. Mas eu acho que está muito claro que o Palmeiras cai. Eu acho que o torcedor palmeirense, ele já está assimilando isso. Você conversa com torcedores do Palmeiras, existe aquela ponta de esperança? Sim, existe. Mas eu acho que o torcedor, ele já começa a falar meio que conformado. Parece que o conformismo está batendo no torcedor do Palmeiras. Torço muito para que isso não aconteça. Torço para que o Palmeiras surpreenda a todos nós, vença o Inter no Beira-Rio e vença o Atlético Paranaense na última rodada. Mas acho que se o Palmeiras não cair hoje, não é por competência dele, é por incompetência do Vitória.
Eu acho que a grande esperança do torcedor palmeirense hoje é que o Flamengo e o Santos façam o que o Palmeiras não teve competência para fazer dentro de campo, que é bater o Vitória nas 2 últimas partidas que lhe restam. Porque, sinceramente, eu não acredito que o Palmeiras vença Inter no Beira-Rio e sequer o Atlético Paranaense no Allianz Parque. Então, sinceramente, eu já estou imaginando o Palmeiras na Série B do ano que vem. Que fase, hein, Fernando Furlanete? Fernando até saiu do estúdio numa hora dessa. Nunca mais ele me deixa vir aqui. Não deixa. Não. Agora complicou, mas pode deixar que eu e o Rogério Domingues vamos dar um jeitinho nisso. Bom, mandar um abraço aí pro Miguelzinho. Participa o pai, participa o filho também, viu, Rogério Domingues? Ele também acha que aí a falta de dinheiro, falta de investidores é o grande problema. Mandar um abraço para todos e, claro, para Tusby, lá em Santa Bárbara do Oeste. E o Adilson Maguila, nosso amigo aqui também do Lente, né? Ô, Paulo, você tem que trazer o Maguila aqui. Só ele querer vir. É isso aí. Senão vão ficar que nem os escoteiros que queriam atravessar a velhinha a rua, mas a velhinha não queria atravessar. Daí precisou de 40 escoteiros para atravessarem a velhinha. Né? E o Maguila tá assim, vou precisar de meia dúzia. O Maguila é grande, o Maguila é enorme. Filé e a sua pimentinha. Olha aí a piadinha desse Lente esportivo. Não, esse Lente de hoje tá que tá. Tá animado hoje o Filé, viu? Bom, seguinte, ele acha que deveria ter um campeonato da A2 como nos anos 80, o ano todo assim, e os times ficariam com jogadores mais tempo para trabalhar com eles. Concordam? É difícil transportar, assim, do jeito que o Maguila está sugerindo, né? Até porque são situações que a gente vai tá criando, né, fora da realidade. Eu acho que é complicado. Tem que administrar o momento, viu, Maguila? E eu vejo assim, o número fechado, trabalhar muito bem a contratação, pagar salários razoáveis, não baixos nem altos, mas oferecer uma premiação boa. Eu acho que a premiação, no decorrer da competição, conforme as etapas vão sendo vencidas, né, você consegue numa empresa, falar, olha, nós temos que dar um prêmio ali na frente, você já não vai usar esse 150, tá? Você já deixa o 150 lá guardadinho para pagar o básico, né, e você consegue aí na boa imagem que você criou com o clube ou com o time através dos resultados, você consegue credibilidade para que as empresas façam então essa suplementação de valores que pode faltar para que o jogador fique mais satisfeito. Porque a gente sabe, né? Já dizia Armindo Borelli, jogador de futebol é movido a dinheiro. Muito bem. Rogério, Juliano, não sei se cabe nesse momento, mas acho que a gente só não entrou num ponto que é crucial. A gente fala em 150 mil reais, por exemplo, de investimento hoje, Rio Branco, União Barbarense, mas a gente não tem a certeza de que isso é só salário, né? Porque tem outros custos que servem no futebol. Então, departamento médico, alimentação. Se a gente falar só de salário, ainda vai faltar uma boa quantia para a gente imaginar um time que tenha tranquilidade para subir. Agora, se aí tiver incluído infraestrutura e coisa e tal, aí a gente vai precisar de mais dinheiro ainda para cobrir salário. Né? Exatamente. Bom, por outro lado, né, é mais fácil se acomodar 28 do que 40. Né? Exatamente. Bom, só mandar um rápido abraço aí pro Fernando Campanari, lá de Santa Bárbara do Oeste. Mandou um abraço também pro Tedesco e uma hashtag que eles estão lançando lá, Volta Carlão. Carlão, zagueiro? Eu conversei com o Carlão. Zagueiro? O Carlão estava lá na Festa Centenário, eu bati um papo com o Carlão e saiu uma conversa ali. Carlão, vamos fazer um movimento aí, Volta Carlão, então, só relembrando, foi uma brincadeira bacana. Carlão. O Carlão se divertiu muito com isso e gente boníssima e muito querida no meio lá. Se o Carlão voltar, haja canela. Um abraço, viu, Carlão? Sucesso pra você. Tá certo. É por isso, olha, temos mais um monte de participações aqui, Rogério Domingues. Só um minuto aqui. Bom, o Carlos Baldassim, de Santa Bárbara do Oeste, ele diz que ele quer saber se um jogador machucar, se pode contratar um substituto. Ou, além dos 28, não podem mais contratar ninguém. Fechou? Não sabe? Fechou, né? Fechou 28. E eu acho que deve ter alguma janela aí de... Chega uma época que o campeonato fecha, né? A contratação. Na classificação. Talvez ele pode aí... Pode cancelar o contrato com um e puxar o outro. Acho que tem essa janela. Porque a Sul-Americana tem isso. A Sul-Americana você escreve um tanto de jogador, quando você passa de fase você pode contratar outro. Eu acredito que a federação... Você pode trazer outro pro lugar, de repente, Tem que ter o bom senso de ter essa janela aí, senão como é que faz?
Tá certo. E o Marcão do São Vito já pediu aqui pro Cris revelar o time dele. E pediu, inclusive, para você mandar um abraço pro Independente de Limeira. Não, o Independente é meu time do coração. Realmente, eu saio do sério com derrotas do Independente. Graças a Deus, nos últimos tempos não tem sido muitas. Meus amigos, eu tenho muitos amigos rio-branquenses que sofreram comigo depois de uma semana inteira, que ficaram me atormentando depois daquela derrota aqui em Americana. Mas depois o troco foi devido, no devido tempo. Não, e eu não escondo, eu tenho uma... É coisa de infância isso, tanto pelo Independente como pelo Palmeiras. É coisa de família italiana, então isso vem carregando, é uma tradição que eu não abandono, não. Embora meu pai fosse torcedor da Lusa, um dos poucos, raríssimos, né? Que eu não revelo o time realmente de fato de coração dele, ainda mais agora que ele já tá com o Papai do Céu. Uhum. Mas assim, meu pai abandonou aquele clube inicialmente e passou a torcer pela Lusa e era ferrenho torcedor da Lusa. Mas eu não, eu fiquei... Muito bem. Mandar um abraço aqui pro Carlos Alberto, o Caquinha do São Manuel. Ô, grande Caquinha. Ele apareceu aqui. Ele disse que a dificuldade é um patrocínio bom. Um abraço a todos nós e a você, viu, Paulo Filé? E ele disse que logo entra em contato contigo. Também deixou o telefone dele. Ele vai fazer outra despedida, certeza. A 38ª. 38ª. Um abraço para a esposa dele, a Maria Dília. Então, um abraço aí, viu? E ela não perde o nosso programa. Um beijo, querida. Obrigada, viu, pelo carinho. Então, contato do Caquinha vai para o Paulo Filé. E o Rubens Cunha, né, grande, da Rádio Brasil. Abraço, Rubens. Mandar um abraço aí para ele. Verdade, olha, acham que o João Batista vai ficar no Rio Branco? Não vai não, ele que já está aí de contrato fechando, já quase fechado com Franca, lá está indo para Franca o João Batista. E em contrapartida, a diretoria aí do Rio Branco com os investidores estão lá em São Paulo para contratar um novo treinador. E esse horário eles já devem ter contratado. É naquilo que a gente comentou, né? Prevaleceu quem tem o din-din, então não tem jeito. Mas se o João Batista realmente está negociando com a Francana, a disputa é com o Júlio Sérgio, que era goleiro do Santos, foi goleiro do Santos, ainda é um rapaz ainda novo, mas que estava com tudo definido com a Francana. Então, só se a coisa não andou com o Júlio Sérgio, e aí seria o João Batista. Mas até então, a Francana tinha tudo encaminhado com o Júlio Sérgio. Muito bem. Bom, vamos chamar então só a tabela aí da Série A, rapidinho, para a gente discutir. Cruzeiro campeão, Fernando não deixou aí. E o que a gente fala sobre o Palmeiras, Fernando? Bom, bora lá, o Márcio ou o Filé que vai ler a tabela para nós. Campeonato Brasileiro, né? Série A, 36ª rodada. Lá no Beira-Rio, Internacional 2, Atlético Mineiro 1. Bahia 1, Atlético Paranaense 2. Cruzeiro 2, Goiás 1. Título do Cruzeiro, né? Figueirense 2, Vitória 0. Flamengo 1, Criciúma 1. Santos 0, São Paulo 1, com gol do Barbarense Bosquilha. Sport 2, Fluminense 2. Coritiba 2, Palmeiras 0. Chapecoense 2, Botafogo 0. Já praticamente também carimbando seu rebaixamento. Corinthians 1, Grêmio 0. Corinthians aí mais perto da Libertadores. Bosquilha Piracicabano, mora em Santa Bárbara do Oeste. Tá aí, ó. Filé no ponto. Vamos lá, próxima rodada aí, a classificação, né? Cruzeiro campeão com 76 pontos. São Paulo 69, Corinthians 66, Internacional 63. E lá embaixo, Vitória 38, Bahia 34, Botafogo 33, Criciúma 31. E o Palmeiras liderando a zona de rebaixamento com seus 39 pontos. Tem uma sequência muito difícil o Palmeiras. A Série B tá grande no retrovisor do Palmeiras, né? Então tem que tomar cuidado. Tá enorme a chance. Aqueles dois times baianos, né, na zona de rebaixamento. Futebol baiano pode perder seus dois representantes aí. Mas a mãe de Ná me falou que o Palmeiras não vai cair. Olha lá, hein, Rogério Domingos, quer só. Mãe de Ná. Como foi essa comunicação da mãe de Ná contigo? Você conversou com a mãe? Ela já foi, mas eu recebi um negócio aqui que a mãe de Ná falou que ele não é. Só lembrando também. O número da Mega Sena também. O senhor brinca com coisa séria. Não vai cair o Palmeiras. Escreva o que eu tô falando aí. Só lembrando também que tivemos a decisão da Série C, né? O Macaé sagrou-se campeão. Empatou 3-3 com o Paysandu lá no Mangueirão. Isso, Paysandu.
3-3, depois do 1-1 no Rio de Janeiro, sagrou-se campeão da Série C. E o ano que vem vai estar aí na Série B, ao lado do Mojimirim também, do próprio Paysandu, né? E a Série D teve a Tombense, né? Tombense como campeão. É isso aí, bem. em cima do Mato Grosso. Tombense. E a Ponte praticamente vai decidir A o título Ponte com... vai decidir a última rodada, né? Ponte Preta e Joinville ainda. Joinville tem 2 pontos de vantagem aí para cima da Ponte Preta, que foi derrotada pelo América Mineiro. E o Joinville acabou empatando o jogo, então, última rodada para sair aí o campeão. E rebaixamento, uma vaga entre Bragantino e América de Natal, a briga tá grande ali. Porque Portuguesa, Vila Nova e Icasa já deram adeus à Série B. Bom, antes da gente encerrar aqui o programa, antes que o Fernando já começou a aparecer no estúdio, eu já sinto... Já parece o carrinho. Só um recadinho pra você, Cris. O Galo voltou aqui me mandar um recado. Pra você ter fé, mas muita fé que seu time não cai, não. Já que ele viu que o São Paulo dele não deu em nada, ele agora vai torcer pro Palmeiras. O São Paulo não deu em nada. Que isso? Bom, vamos lá então. É o Cruzeiro que tá com asa no pé, filho. Passar aqui a notícia do grupo aí, então, né, da... Paulista da Série A1. Isso, da Série A1. Então, grupo 1, São Paulo, Ituano, São Bernardo, Mojimirim e Red Bull Brasil. No grupo 2, temos o Corinthians, a Ponte Preta, o Audax, São Bento e o Rio Claro. E no grupo 3, temos o Palmeiras, o Botafogo, né, que já está lá na final com o Santo André, Portuguesa, Linense e Marília. E no grupo 4, então temos o Santos, Seu peixinho. é o meu peixe, né? Penapolense, Bragantino, 15 de Piracicaba e o nada, Capivariano do Amaral, que vai estar no programa, se Deus quiser. A gente vai conseguir trazer ele esse ano aqui. Bacana? Era isso mesmo, né, Márcio Coelho? Ô, Juliana, se me permite, esse sorteio ele foi muito ingrato com a nossa região. Porque ele tirou a oportunidade de a gente ter um clássico regional, um derby regional, que seria 15 de Piracicaba e Capivariano. Infelizmente, o sorteio tirou da gente a chance de ter 15 e Capivariano, que seria um jogo fantástico, ia atrair muita gente. Seria mesmo. Tá certo, então. Furla, já posso começar o tchau aqui, né? Pois bem, olha, fiquei muito... Começa a musiquinha. É o Taca-lhe pau do Lente Esportiva. Cris, muito obrigada mesmo por ter participado com a gente. Uma simpatia de pessoa. Fiquei bem feliz em conhecer pessoalmente, viu? Não, legal, muito obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz de estar aqui com vocês e falar sobre futebol é uma coisa que me deixa muito feliz, é muito gostoso isso. Então, agradeço Juliana, Rogério, Márcio pela companhia, Filé, quem já disse, né? Trabalha muito tempo junto. Fernando pelo convite, o pessoal aí que tá trabalhando também. Muito obrigado e eu espero que eu possa voltar outras vezes, apesar de ter dito que o time do Fernando vai cair, né? É isso aí. Tá ferrado, você vai assinar um contrato. Mas você tá ferrado agora, já assinou. No final a gente já... O Ariel não te avisou, né? Não, ele não falou nada disso. Não falou nada. Tá certo. Vou mandar então um beijo aí pro Ariel, pra esposa dele, que devem estar acompanhando a Lente Esportiva também. Bom, Paulo Filé, até a próxima segunda, se Deus quiser. Eu é que Pode agradeço. mandar seus cumprimentos e abraços. Mais uma participação no Lente, é sempre muito bacana. Às segundas-feiras a gente está discutindo futebol aqui. Presença do Cristian Eduardo, que além de tudo, ele omitiu isso, mas é atleta de jiu-jitsu também, que eu estou sabendo, ele está sempre acompanhando. Então tá se cuidando esportisticamente, o Cristian Eduardo, bacana. Mais um companheiro aí de longa data, foi muito bacana. Márcio, Rogério e Juliana, sempre, né, contando com toda a retaguarda que nós temos aqui, o diretor aí, mais toda a galera, né, lá da UEM aqui nos estúdios também, com os cinegrafistas e tal, falando que o Lente é feito com muito amor e muita emoção para você aí de casa, né? E hoje eu vou mandar um abraço geral, assim, para toda a galera do União Agrícola Barbarense, parabenizando pelos 100 anos de história, 100 anos muito bonitos, parabéns pela festa que fizeram no último final de semana, e a gente retorna no próximo Lente, na próxima segunda-feira, para discutirmos mais futebol ainda. Muito bem, muito bem. E aí já vamos ter a decisão, né, Paulo? Sim. Quem que levou a melhor, eu ou você, né? Santo André ou Botafogo? Na verdade, eu já fiquei lá atrás, né? Eu fiquei na estrada já com o 15. Né? Mas não estou torcendo pelo Botafogo, só acho que o Botafogo hoje tem um pouco mais de percentual de chance, vamos dizer assim. Tá certo. Bom, mas com ele também, obrigada aí pela participação. Mandar um beijo para Rose, antes que eu me esqueça. Até a próxima segunda, se Deus quiser. Obrigado, Ju. Boa noite, Rogério, Filé e também aí ao nosso amigo convidado hoje, que engrandeceu o nosso programa, né? Sem dúvida nenhuma.
E um abraço para você de casa, que toda segunda está aqui na nossa audiência. Então, vou deixar aí um abraço para todo mundo também do União Barbarense, parabenizando pelos 100 anos, porque fazer 100 anos não é para qualquer clube. E a nossa região tem 4 times já com 100 anos, então isso é bem bacana. Um beijo lá, claro, para minha namorada Rose também, que sempre acompanha o programa. E até semana que vem com mais um Lente Esportiva. É isso aí. Rogério Domingues? Só completando, obrigado, viu, Cristian, pela presença e fique tranquilo que nós vamos te chamar de novo ano que vem. Fique tranquilo, já está na nossa lista. Mas bacana, obrigado, sua presença foi muito importante para a gente e muito engrandece os comentários do futebol. Obrigado, grande filé, Filéssauros, né? Sempre aí. Tá Hoje sim. Ele tá com bronquinha porque você falou, já revelou para todo mundo que ele é o futuro presidente da União. Não tá no meu porque DNA. eu falei que ele foi fundador. Não, acho que eu não tenho, não. Não sei qual das duas que pegou mais. Fico com o fundador em vez de presidente. Viu? Mas é isso aí, né? Toda essa festa que a gente viu do União Barbarense é bacana. Os clubes façam isso, valorizem seus atletas, valorizem a sua cidade, enfim. É muito bom dar uma levantada na moral aí da galera que ajudou a escrever essa história. Então, faça isso também, acho muito bacana e vai ser muito de valor, tá? Tá certo. Boa semana, segunda-feira que vem a gente se fala de mais A2 2015 aí, tem mais assunto chegando pela frente. Bacana, Rogério. Bom, para você que está em casa, não só o Lente Esportivo é feito com muito amor, né? Temos mais programação aqui feita pelos voluntários do Net Cidade. Quarta-feira temos o Cidadania, temos na quinta-feira o Esporte 10 à noite e o Desplugados à tarde. Eu fiz aí eu inverti a ordem, mas vale a pena conferir. É uma programação bacana aqui, feita pelos voluntários do Net Cidade. E, para homenagear o Cruzeiro, o Fernando Filonetti liberou a gente encerrar com o hino deles. Então, obrigada, fiquem com Deus, até a próxima segunda, se Deus quiser. Tchau. Na realidade é um grande campeão. Nos gramados de Minas Gerais temos páginas heróicas imortais. Cruzeiro, Cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido. Cruzeiro, Cruzeiro querido, tão combatido, jamais